Antes de começarmos esta mensagem, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo qual área da sua vida hoje mais precisa de restauração. Porque ao longo dessa palavra, vamos orar juntos por um mover divino. E eu quero incluir você nessa intercessão. Compartilhar sua luta é o primeiro passo para destravar a cura que Deus já começou. Se inscreva no canal, ative as notificações e não deixe de curtir esse vídeo. Agora respira fundo, porque hoje nós vamos entrar em um dos mistérios mais profundos, mais fortes, mais transformadores de toda a Bíblia, o mistério da restauração de Jó. Uma história que muitas pessoas lembram apenas pelo sofrimento, mas que na verdade é uma revelação divina sobre honra, resistência, destino e paciência espiritual. Jó não é um livro sobre perdas. É um livro sobre reconstrução. Não é sobre tragédia. É sobre transformação. Não é sobre o silêncio de Deus. É sobre o processo que prepara a resposta. A paciência que Jó viveu não é a paciência comum, aquela passiva, fraca, resignada. Não. É a paciência bíblica. A paciência que carrega fogo, que sustenta a fé no escuro, que desafia o inferno. Que deixa o inimigo confuso, porque ele esperava te ver quebrado, mas te encontra ajoelhado. Ele esperava te ver destruído, mas te encontra adorando. Essa palavra é para você que está vivendo uma fase de cortes, de perdas, de portas fechadas, de silêncio, de orações que parecem não ser respondidas. Talvez, hoje, você esteja enfrentando a temporada que Jó enfrentou. E se você está, eu quero te dizer, não é o fim, é um processo. E processos divinos nunca terminam em derrota. Sempre terminam em restauração. A Bíblia diz que Jó era íntegro, reto, temente a Deus, o homem mais próspero e respeitado da sua região. Ele tinha bens, família, honra e paz. Mas, de repente, tudo isso foi arrancado. Em um único ciclo de acontecimentos, Jó perdeu seus bens, seus servos, seus animais e até seus filhos. Foi golpe atrás de golpe, tragédia após tragédia. E talvez você esteja nesse ponto, recebendo golpes seguidos, uma conta inesperada, uma traição, uma porta que se fecha, uma doença repentina, uma perda que ninguém imagina o peso. Mas aqui está o ponto-chave. Nada disso pegou Deus de surpresa. E não pegou Deus desprevenido no caso de Jó. Pelo contrário. O que estava acontecendo com Jó era uma guerra espiritual, invisível, intensa, mas completamente controlada. Era o processo que precede a promoção. O deserto que antecede o propósito. O que Jó viveu não foi abandono. Foi preparação. E a preparação sempre dói mais do que a vitória. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que um homem justo, fiel e íntegro teve que passar por uma dor tão profunda? Aqui entra o segredo que poucos entendem. Deus não estava testando Jó. Deus estava revelando Jó. Era uma revelação, uma exposição do que Jó carregava, e nem ele sabia. A paciência divina não é sobre esperar parado. É sobre resistir em adoração. É sobre permanecer firme quando tudo dentro de você grita para desistir. É sobre continuar crendo quando o cenário diz o contrário. Satanás acreditava que Jó amava a Deus apenas por causa da bênção. Mas Deus sabia que Jó o amava por causa da essência. E é isso que Deus está mostrando sobre você neste tempo. Há pessoas dizendo que você só é fiel quando as coisas vão bem. Que você só serve a Deus porque tudo deu certo. Que você só continua porque ainda está de pé. Mas Deus está usando essa batalha para revelar ao mundo que a sua fé não é de vidro, é de aço. Jó, no auge de sua dor, rasga as vestes, se prostra no chão e diz uma das frases mais poderosas da Bíblia. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é fraqueza. Isso é guerra espiritual. Isso é resistência. Isso
é maturidade. Isso é paciência divina. Essa paciência não nasce no conforto. Ela nasce no caos. Ela nasce quando você perde algo e mesmo assim levanta as mãos. Ela nasce quando você não entende, mas ainda confia. Ela nasce quando você não tem respostas, mas ainda tem fé. E isso perturba o inferno. Mas a história não parou nas perdas. Jó enfrentou o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é o teste mais duro da fé. Porque quando você ouve Deus, você respira. Mas quando ele se cala, você luta contra pensamentos, medos, dúvidas e sombras internas. Jó não lutava apenas com o que perdeu. Ele lutava com o que sentia. Ele lutava com o que temia. Ele lutava com aquilo que não entendia. Mas mesmo no silêncio, Jó permaneceu. Mesmo sem explicações, Jó não desistiu. Mesmo ferido, Jó não abandonou sua fé. E essa é a chave da restauração. A fé não precisa de explicação para continuar. Ela só precisa de Deus. Jó resistiu até o momento em que Deus rompe o silêncio. E quando Deus fala, a restauração começa. A Bíblia diz que, ao final, quando Jó ora pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro. E quando Deus vira o cativeiro de alguém, nada volta igual. Nada volta pequeno. Nada volta simples. A restauração de Deus não é devolução, é multiplicação. A Bíblia diz que Deus deu a Jó o dobro de tudo. O dobro de bens, o dobro de honra, o dobro de influência, o dobro de alegria, o dobro de propósito, o dobro de realização. Jó começou com muito, perdeu tudo, mas terminou com o dobro. E é isso que Deus está prestes a fazer na sua vida. Você está no capítulo da queda, mas Deus já escreveu o capítulo da volta. Você está na página da dor, mas Deus já preparou a página da cura. Você está no ciclo da perda, mas Deus já tem entregue o ciclo da colheita. O seu Jó interior está sendo ativado. A sua paciência divina está sendo fortalecida. E aquilo que parecia o fim, na verdade, é o início da sua reconstrução. A dor que você está sentindo não é sinal de morte. É sinal de renascimento. Assim como Jó, você está sendo preparado para viver o dobro. E quando Deus faz o dobro, ninguém consegue entender como você saiu tão forte de algo que deveria ter te destruído. A restauração vem. E virá mais rápido do que você imagina. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma. E agora, se essa palavra falou com você, eu quero te pedir. Deixa aqui nos comentários eu creio no dobro de Deus. Escreva isso como um ato de fé. Deixe o céu saber que você está pronto para a restauração. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo um tempo de Jó. Você pode ser um instrumento de Deus para restaurar alguém hoje. Que a paciência divina te fortaleça. Que o Deus de Jó te visite hoje. E que o dobro de Deus alcance a sua casa. Amém.